Como ler livros? O Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Mortimer J. Adler e Charles Van Doren. Somos ensinados a ler desde cedo, mas as escolas não ensinam as habilidades de leitura no nível que você precisa para se envolver e desfrutar do máximo da literatura. Afinal, quantas vezes você não desistiu de ler alguma obra por achar que está além da sua compreensão ou achar que demandam muita energia? Livros como esses podem trazer percepções mais profundas e duradouras sobre o mundo e até sobre você mesmo. Esse manual descreve uma abordagem sistemática para ajudá-lo a construir e manter novas habilidades de leitura. Essas habilidades o ajudarão a se conectar com as obras mais difíceis, complexas e de vários níveis, ajudando a qualquer leitor em busca de crescimento e excelência pessoal. Quanto mais ativa for a sua leitura, melhor será a sua leitura. Quando você está lendo um bom livro, a leitura pode ser relaxante e fácil. Para muitas pessoas, no entanto, ler não é nada divertido. Mas seja você alguém que não gosta de ler ou simplesmente um leitor mediano, abraçar a oportunidade de exercitar a leitura em um nível mais habilidoso o levará a recompensas muito maiores, incluindo conhecimento, autoconsciência e inspiração. Por que aprender a ler bem é importante? Porque a sua mente é o presente mais maravilhoso que a natureza concedeu. É a sua mente que irá crescer, moldar e transformar quase continuamente toda a sua experiência de vida. Quando você lê com habilidade, você lê ativamente. Você está acordado e focado. Em vez de absorver informações passivamente, você colabora com o autor. O escritor fornece o material, mas você o analisa, argumenta e questiona. Em vez de simplesmente adicionar informações ao seu estoque, você aumenta a compreensão de si mesmo e de seu mundo. E os livros não são só um objeto, e sim a chave para liberar todo o potencial da sua mente. Eles são um poço ilimitado de sabedoria reunida pelos melhores pensadores e realizadores da humanidade. Ler é uma habilidade que você pode melhorar muito. E, como todas as habilidades, ela pode ser dividida, praticada e dominada. Não importa quem você seja, o quanto você lê ou de onde está começando. Leitura elementar, transformando símbolos em informação. A leitura elementar é a habilidade de transformar símbolos em informações. É basicamente o que aprendemos na escola, a capacidade de reconhecer palavras, compreender frases e derivar o significado de novas palavras do contexto. Depois de conseguir ler neste nível, você está praticamente sozinho. A ideia é que o básico seja suficiente se você estiver lendo para diversão ou informação. Mas, para aumentar a sua compreensão, você deve atingir níveis mais elevados de habilidade de leitura. A maioria dos cursos de leitura dinâmica se concentra em dois truques. Reduzir as fixações, ou seja, o número de saltos que o seu olho faz. Reduzir as regressões, ou seja, o tempo que você gasta relendo. O simples ato de passar um lápis pela página enquanto você lê a um ritmo um pouco mais rápido do que se sente confortável pode ajudá-lo a reduzir os maus hábitos, como subvocalizar, e assim aumentar a velocidade de leitura, por exemplo. Mas lembre-se que os livros não são iguais uns aos outros. Um livro de 300 páginas pode merecer apenas 1 hora de leitura, enquanto outro com o mesmo número pode merecer dias ou até semanas do seu tempo. Entender isso marca a diferença entre aqueles que leem amplamente, muita leitura, pouco entendimento, e aqueles que leem menos leitura, mais compreensão. Aprender a identificar e ajustar a sua abordagem de leitura em cada extremidade do espectro é fundamental. Leitura de inspeção, aproveitando ao máximo um livro em um determinado momento. Você deve inspecionar cada livro que está pensando em ler antes de lê-lo, porque isso ajuda de duas maneiras, apresentando a estrutura geral do livro e dizendo se e como você deve lê-lo. A leitura de inspeção tem duas partes, a sondagem sistemática e a leitura superficial. Imagine que você está em uma livraria pensando se deve comprar um determinado livro. Como você pode determinar em pouco tempo se vale a pena ler esse livro? A resposta é inspecionando o livro usando a sondagem sistemática ou pré-leitura. Às vezes, você pode obter tudo o que precisa de um livro ao folheá-lo.
Outras vezes, você decidirá levar o livro para casa para uma leitura mais cuidadosa. A pré-leitura é altamente ativa. Você aborda o livro como um detetive farejando evidências. Comece examinando a página de título, índice e prefácio em busca de pistas sobre o assunto do livro e sua perspectiva. Eles podem revelar a amplitude do território que o livro cobre. Em seguida, leia a sinopse do editor. Embora a sinopse seja principalmente uma ferramenta de marketing, ela revela o que está dentro do livro e explica por que pode valer a pena. Neste ponto, você provavelmente pode deduzir quais capítulos serão mais importantes para você. Leia rapidamente os parágrafos introdutórios e finais destes capítulos. Em seguida, folheie o livro com cuidado. A outra habilidade associada ao nível de inspeção é a leitura superficial. Ao ler um livro difícil, faça uma primeira leitura superficial, examinando diretamente o que você entende e o que não entende. Em seguida, use a leitura mais cuidadosa do livro. Uma vez armado com uma compreensão superficial do todo, você estará em uma posição melhor para desvendar os aspectos mais intrigantes durante uma segunda leitura mais aprofundada. Leitura analítica. A leitura exaustiva e completa para compreensão. O objetivo da leitura analítica é fechar a lacuna de entendimento entre você e um autor. Neste nível, você lê para sua própria clareza e iluminação. Nesta fase, você disseca completamente o livro, descobrindo sua estrutura e julgando os argumentos do autor. Isso requer um esforço ativo para arrancar cada gota de compreensão, independentemente do tempo que demore. Ao final do processo, você deve ser capaz de explicar o que o autor disse, o que quis dizer e por que o disse. Você também deve ser capaz de expor claramente sua posição sobre o trabalho dele, com motivos específicos para quaisquer críticas. O processo tem 3 partes. 1. Do que trata o livro como um todo. Comece a analisar um livro identificando o ponto principal do autor e como ele desenvolve esse tema. Comece examinando o livro. Procure pistas sobre o tipo de livro verificando o título, o prefácio e o índice. Determine se é ficção ou um livro expositivo. Se é expositivo, é história, ciência, biografia ou outro gênero. É teórico ou prático? Um livro teórico visa a transmitir conhecimento por si só. Um livro prático mostra como transformar conhecimento em ação. A seguir, olhe para o livro analiticamente para discernir seu tema, a estrutura que mantém toda a obra unida. Você deve ser capaz de resumir este ponto principal com suas próprias palavras em alguns parágrafos. Liste as partes do livro. Descreva como elas se relacionam entre si e como cada divisão e suas subdivisões suportam a estrutura geral. Adivinhe as intenções do autor. Veja se consegue resumir as perguntas que o autor tenta responder ou o problema a que ele se propôs a resolver. Decida se essas são questões teóricas como por que X existe? Ou questões práticas como qual é o melhor curso a fazer? 2. O que está sendo dito em detalhes e como? O segundo elemento da análise de um livro requer perguntar o que ele realmente diz e descobrir suas ideias, afirmações e argumentos, examinando esses blocos retóricos de construção. Termos. Encontre as palavras mais importantes em um livro. Determine como o escritor os usa e o que ele quer dizer com eles. Um bom autor tentará alertá-lo sobre qualquer intenção especial, mas um leitor analítico deve aplicar o pensamento racional e a imaginação para descobrir o significado do autor. Proposições. Analise as frases cruciais do livro. Provavelmente conterão as ideias que o autor considera mais significativas. O escritor deve fazer backup dessas proposições com evidências e exemplos. Para encontrar as frases críticas de um livro, procure aquelas que não são completamente compreensíveis. É provável que você tenha mais dificuldade em compreender os conceitos e ideias que o autor considera mais importantes. Outra dica é que uma proposição provavelmente contém os termos essenciais que você identificou anteriormente. Você pode se sentir satisfeito por ter entendido uma proposição quando puder parafraseá-la com suas próprias palavras e apresentar os seus próprios exemplos para ilustrá-la. Argumentos. Um argumento consiste em uma série de proposições que levam a uma conclusão.
O autor pode apresentar o argumento em uma única frase complexa ou estendê-lo por vários parágrafos. Você deve entender todo o argumento bem o suficiente para reformulá-lo em poucas palavras. 3. O livro é verdadeiro no todo ou em parte. Depois de realizar a sua análise retórica, identifique quais problemas você acha que o autor resolveu e quais permanecem um mistério. Nos últimos estágios, reaja ao livro, oferecendo a sua crítica e julgamento sobre o que você leu. Você pode sentir que executa muitas dessas etapas muito bem. O objetivo aqui é torná-las naturais, desconstruindo a leitura para que você possa ver, praticar e dominar as suas subhabilidades. Como criticar uma obra dentro da etiqueta intelectual. Uma regra geral para a crítica é sempre abordar um livro como uma sessão alegre e construtiva de solução de problemas com um amigo, com uma mente aberta e colaborativa. Lembre-se que você e o autor têm a mesma curiosidade e o interesse em descobrir a verdade. Focar nisso e não em quem está certo ou errado ajudará você a obter mais da sua leitura. Quanto à sua crítica, você pode estar em uma das seguintes posições. Você concorda com o autor. Se você concorda com o argumento do livro, você concluiu a leitura analítica. Você não concorda com o autor. Neste caso, sustente um argumento com as conclusões dele. Para fazer isso com êxito, reconheça suas emoções sobre o assunto para que você possa se apegar à razão, ao invés de aos sentimentos. Revele suas suposições e, finalmente, busque a imparcialidade, tentando sinceramente entender o ponto de vista do autor. Você suspende o julgamento. Abster-se também pode ser um ato de crítica. A abstenção diz que o livro não ofereceu o suficiente para você julgar a sua solidez. Sempre critique com um olho para a resolução e mantenha as suas próprias proposições e argumentos nos mesmos padrões que você mantém com os do autor. E lembre-se, há uma boa chance de que seja você a entender mal algum ponto importante. Por isso, seja sempre humilde com a opinião do próximo. Leitura sintópica, explorando um assunto por meio de leituras amplas. A leitura sintópica é a arte de explorar uma questão ou assunto lendo amplamente. Não se trata de tirar conclusões. Em vez disso, trata-se de descobrir e observar os pontos de referência, os pontos positivos e os perigos, para que, ao iniciar a viagem de leitura, você seja o viajante mais bem informado possível. A mudança mais significativa aqui é de uma perspectiva focada no livro para uma focada no assunto. Enquanto a leitura analítica trata um livro como um fim em si mesmo, a leitura sintópica trata o livro como um meio, como entrada para uma discussão mais ampla. Nesse nível mais alto, você poderá ler uma variedade de livros sobre um assunto e sintetizar os argumentos em algo novo. Comece com um problema que deseja resolver ou uma pergunta que deseja responder. Faça uma lista de livros que podem resolver esse problema. Provavelmente você vai encontrar uma bibliografia complexa para filtrar. Use suas habilidades de leitura de inspeção para determinar quais livros merecem uma leitura mais cuidadosa. Depois de compilar um catálogo dos livros que parecem mais relevantes para sua consulta, submeta-os ao processo sintético de 5 etapas. 1. Encontre as partes boas. O objetivo da leitura sintópica não é entender o livro inteiro, e sim usar o livro para resolver o problema que você definiu ou para responder à sua pergunta. 2. Defina seus termos. Os autores podem usar palavras diferentes para conceitos semelhantes. Busque por uma terminologia neutra, que não é específica de nenhum autor, mas que pode incorporar conceitos de qualquer um deles. 3. Desenvolva proposições. Elabore proposições neutras que possam não vir de um único autor, mas para as quais cada um deles pode contribuir com respostas. 4. Considere os problemas. Você pode delinear um problema sempre que descobrir uma pergunta que diferentes autores respondem de maneiras diferentes. Mapeie e compare as divergências. 5. Analise a discussão. Organize os problemas e faça um rascunho de como eles se relacionam uns com os outros. Lembre-se de que a leitura sintópica é como desenhar um mapa para sua viagem de leitura. Por isso, manter-se o mais objetivo possível lhe dará as melhores chances de navegar com segurança pelo assunto.
A mudança cognitiva é um trabalho árduo, mas recompensador. Não há como escapar do fato de que aprender a ler bem é um desafio, mas aprender ou aperfeiçoar qualquer nova habilidade também. E com certeza você poderia passar a vida feliz com habilidades de leitura médias ou até abaixo da média. Mas os benefícios de aprender a ler bem são tão grandes que qualquer esforço que você fizer valerá a pena. Lidar com livros que estão além de você não apenas melhorará sua leitura, também o tornará uma pessoa melhor e mais compassiva. Você se tornará mais sábio e mais profundamente ciente das grandes verdades duradouras da vida humana. Os níveis mais elevados de leitura requerem esforço mental. Esse processo intelectualmente rigoroso vale a pena porque aprender as habilidades de leitura de inspeção, analítica e sintópica abre um caminho para você seguir nos grandes livros. Os livros que irão ensinar, inspirar e satisfazer você simplesmente porque estão além da sua cabeça. Como o corpo, a mente fica mais forte com o exercício, mas ao contrário do corpo, a expansão da mente não tem limites. Os livros podem fornecer o exercício de alongamento da mente que garante o seu crescimento, e um grande livro pode oferecer uma fonte infinita de tal crescimento. Ler um livro excelente e rico uma vez geralmente não é o suficiente. Cada vez que você retornar ao tal livro, você vai descobrir algo mais, novas ideias, conceitos e verdades mais profundas que estão, novamente, além do seu conhecimento atual. Sempre encare a leitura como uma conversa com o autor. Aborde cada livro com a mente aberta e lembre-se que os livros são criações imperfeitas, feitas por criaturas imperfeitas. Não trate tudo o que você lê como afirmações inflexíveis de fato. Questione e desafie, mas também se certifique de entender o que leu antes de criticar. Se você não pode reafirmar a posição do autor melhor do que ele, você não a conhece bem o suficiente para ajudar a corrigi-la. Configure o seu ambiente de leitura para o sucesso. Tenha o cuidado de que seu espaço de leitura esteja bem iluminado, organizado e permita que você se concentre. Trate cada sessão com o mesmo respeito que um encontro de mentes transformador. Neste livro, você aprendeu que há muito mais para ler do que jamais poderíamos imaginar. Por isso, a habilidade de leitura é algo que podemos melhorar muito, não importa quem você seja ou qual seja a sua experiência atual. A atividade é a essência da boa leitura. Quanto mais ativa, melhor. Portanto, não se contente apenas com a média. Torne-se um bom leitor, porque fazer isso não apenas tornará o próximo livro que você ler uma experiência mais interessante, valiosa e significativa, mas também elevará a sua mente ao nível dos maiores pensadores e realizadores da humanidade. E isso pode transformar toda a sua vida.